Muito bem, meus amigos, estamos de volta com o programa Em Pauta. Ouvindo o doutor Vicente Von Gleim, um dos conceituados médicos de Santa Bárbara. Doutor Vicente, ainda no campo do exame necroscópico. À noite não se realiza? Depois das 18 horas não se realiza exame necroscópico? Ou se realiza? Em geral, não. Porque toda perícia tem que ter boas condições técnicas de ser realizada. Nos nossos necrotérios, nós não temos, por exemplo, condição de iluminação igual você tem numa mesa cirúrgica para fazer uma cirurgia no meio da madrugada. Então, a iluminação ela é deficiente. Nós temos um problema também de recursos humanos. Então, nós temos um montante de dinheiro de orçamento do governo, que isso é um serviço público, e o governo tem que ver aonde ele vai alocar esse recurso. Então, existe necessidade de pessoal auxiliar durante toda a noite. E isso é uma estrutura que demanda uma quantidade de recurso muito grande. Então, de um modo geral, no nosso país ainda, a atividade pericial à noite ela é feita nos casos em que há condição técnica para isso. Inclusive, o IML de Americana atende toda a região. É bom salientar isso, né? Uma região de mais de 1 milhão de habitantes. São quantos médicos legistas? Atualmente, nós estamos em 4 médicos legistas. E não é suficiente. Não é quando suficiente. nós começamos, há 20 anos atrás, que eu te contei a história, nós éramos em 8, numa época em que você ia para Campinas e a Dom Pedro era uma mão só. Hoje você tem a Dom Pedro duplicada, a marginal da Dom Pedro, e você ainda para no trânsito da Dom Pedro. Então mudou muito, a população cresceu muito, a violência hoje, há bolsões de violência nessa região metropolitana de Campinas, de nível elevado, altas taxas de violência, e tudo isso vem parar aqui na nossa área. Então, é apertado, o trabalho é apertado. Agora, é o que a gente sempre diz, mesmo você tendo um trabalho apertado, a gente tem maneiras de agilizar e tem maneiras de procurar fazer sempre o atendimento da melhor qualidade possível. Agora, existem sim fatores limitantes devido à quantidade de serviço. Ortopedia, doutor. Quais são os casos principais hoje que o senhor mais atende no consultório hoje? Bom, hoje, assim, a minha área de atuação na ortopedia, especificamente, é cirurgia da mão. Então, eu acabo atendendo muita coisa com relação à mão. Na mão, você tem desde problemas congênitos, né, já nasce com alguma doença relativa ao membro superior, até as fraturas nos idosos. Então, você tem uma amplitude de idade desde a hora que nasce até o fim da vida. Você tem uma amplitude que vai desde o indivíduo que tem uma doença, por exemplo, tem um reumatismo, tem deformidades devido à doença, até o indivíduo super rico em saúde, dígito, que vai praticar aí um esporte, e tem um acidente, cai num mountain bike, cai numa moto. Então, a amplitude é muito grande. Isso na ortopedia e na área da mão em particular. Hoje em dia, a ortopedia virou, como eu comentei com você desde o início, na época que meu pai foi internado, aquela coisa toda. A ortopedia hoje mudou demais. Antigamente a turma dizia que ortopedista nem médico né? Devido para ser oftalmologista tinha que ser estudioso, para isso. E o ortopedista, os burros e fortes vão para ortopedia, porque era só fazer força e não desmerecendo, porque era modo de dizer. Mas hoje em dia não, hoje em dia é uma especialidade altamente integrada na medicina como um todo e com tecnologia para tudo. Então hoje, para mesmo por exemplo na mão, você tem que ter a abordagem, habilidade microcirúrgica, você tem que ter conhecimento da anatomia perfeito. Então é uma especialidade fascinante e aonde a tecnologia mais atuou. Então, hoje
você tem para cada parte do corpo uma determinada placa, um determinado equipamento para fixar uma fratura. Desenvolveu demais isso. Aquela história do indivíduo ficar 6 meses tratando uma fratura de fêmur, hoje você acidenta hoje, opera até amanhã, daqui uma semana já está andando de muleta e conforme a função que exerce já está trabalhando. Agora, em relação à mão, tem também a LER, né? O senhor atende LER também ou não? Essa história de LER é assim, LER está ligado... Está na moda, né? LER está na moda. LER é um assunto ligado à medicina do trabalho, né? É ligado a questões trabalhistas. E onde tem questões trabalhistas, existe legislação trabalhista, existe legislação de compensação, existe uma série de coisas que sempre influenciam. Então, a LER vista num país onde existem leis trabalhistas com compensação e etc., tem uma incidência totalmente diferente de países que não têm lei trabalhista para quase nada. De um modo geral, por exemplo, licença maternidade no Brasil, existe um prazo estipulado que aquele prazo a mãe vai cuidar do seu filho que acabou de nascer. Americano é diferente, a legislação lá, malemar, chega em casa e já volta a trabalhar. Então, dentro disso, na legislação trabalhista, tem certos mecanismos de proteção para o trabalhador. E isso envolve um pouco essa questão de LER. Então, é assim, existem doenças relativa ao uso inadequado, ao funcionar. Isso existe certamente e faz parte também da nossa área, sim. Mas essas doenças, como elas são de tratamento clínico, acabam sendo compartilhadas, por exemplo, com o reumatologista, com o médico do trabalho. O ortopedista ele tem um enfoque mais cirúrgico. Então, dentre essas, as que são de tratamento cirúrgico, acabam ficando mais por conta do ortopedista. Isso, e tem aumentado muito a procura por pessoas no caso de cirurgias e acidentes, principalmente com motos? O problema da moto, eu acredito que hoje é o grande problema de saúde pública do Brasil. A gente está habituado na vida a ter fatalidades, acidentes. O indivíduo está lá trabalhando numa máquina, estoura uma correia lá e estava tudo certinho, manutenção em ordem, estourou. Acontece. Isso é uma fatalidade, é um acidente. Agora, o indivíduo sair de moto, que é nem um louco aí, achando que pode tudo, não tendo a consciência de que a moto é um ponto que o outro tem uma dificuldade muito grande de ver, não é um veículo. Então, o indivíduo vem que nem um louco da placa, o outro para com o carro, olhou, não vem ninguém, a hora que vai, vem o motoqueiro a 60 por hora. Ele é pego mesmo. E ele é indefeso, porque não está protegido. O que acontece? Se rebenta inteiro. Então, isso eu não entendo qual é a solução que a gente possa dar a isso. Acho que tem que começar desde a criancinha. Mas tem que educar o indivíduo que a moto é desprotegida. Que o indivíduo tem que ter uma pilotagem defensiva. E senão ele se espatifa mesmo. Então, nós que estamos no necrotério, nós que estamos no pronto-socorro, é revoltante, é triste ver tanto acidente. Não é acidente, isso é uma barbaridade, porque acidente é quando estoura alguma coisa que não era para estourar. Agora, é altamente previsível que, do jeito que os motoqueiros andam, os acidentes ocorram. E digo mais, a incidência de acidente em motoqueiro não é no motoboy. O motoboy ganha vida com aquilo lá, é o ganha-pão dele, ele faz as suas loucuras e se acidenta também, mas ele ganha daquilo, então ele toma um certo cuidado. Agora, o motoqueiro de modo geral, ele é displicente e se acidenta. Isso eu estou falando baseado em fatos. O São Paulo morrem 2 motoqueiros por dia. Gente, se qualquer doença, escolhe uma doença qualquer. Se o indivíduo morrer 2 por dia, o secretário o ministro da Saúde é demitido mais um. Dona Dilma com certeza demitiria lá o seu Padilha
se tivesse qualquer outra coisa que duas pessoas jovens morressem por dia numa cidade como São Paulo. E o que se gasta em termos de saúde com o motoqueiro nesse país é brincadeira. Exatamente, aquilo que eu falei, o indivíduo que está saudável e que de repente passa a ser um peso. Um peso para um país que já está numa situação econômica difícil. Bem, doutor, vamos falar sobre acupuntura. O que é acupuntura? Acupuntura é o estímulo de determinados pontos no corpo humano com agulha em particular, mas também poderia ser com ventosa, com calor através da aquecimento com substâncias chamadas de moxa, enfim, basicamente com agulha, mas com outras formas de estimulação de pontos determinados cujo estímulo tem algum efeito, ou local ou geral. É uma cultura milenar, né? Sim, a acupuntura vem do Oriente e ela veio tradicionalmente de mestre para discípulo, no correr dos anos. Então houve períodos que não existiam publicações específicas. Antes disso já existia a acupuntura e era ensinada do mestre para discípulo, como é ainda hoje na medicina tradicional chinesa. Ainda existem os mestres e ainda existem os candidatos a discípulos, e esses discípulos passam anos com esses mestres para aprender a técnica e toda a sensibilidade necessária para desenvolver essa parte tradicional. Começou tudo na China. Sim, começou tudo na China, e depois veio para o Ocidente através de Taiwan, que era a parte chinesa que ficou fora do governo comunista. Nixon, quando visitou a China, teve lá alguma coisa que ele teve contato direto com a acupuntura, através de alguém da equipe dele que teve que fazer uma cirurgia de urgência. Então tem vários pontos na história aí que acabaram divulgando essa técnica para o Ocidente. A acupuntura dói, doutor? Porque sempre que se fala em agulha, a pessoa, né, injeção, usa agulha. Agora, usando a agulha na acupuntura, dói? Olha, é uma picada, não vou dizer que não. Existe gente mais sensível, menos sensível. Existem situações em que a tua dor está aumentada ou não. Por exemplo, tem certas vezes que o camarada está com dor, aperta aqui que melhora. Isso, nós mesmos já vivenciamos isso. Tem certas dores que você está lá, que você dá um apertão ali e sente um alívio. A hora que o indivíduo está precisando da acupuntura, muitas vezes aquela agulhadinha é providencial. E é lógico que aquele desconforto que ele vai ter não se compara ao efeito benéfico que vai ter. Com relação aos pontos do corpo humano, o que a gente, o senhor pode explicar para a gente? A mão, a cabeça, como que funciona isso? Então, você tem áreas já mapeadas no corpo humano como determinados meridianos, como determinados territórios onde você vai estimular. Dentro de cada, vamos dizer assim, cada estrada dessas que passa pelo corpo humano, você tem pontos na estrada particulares dentro dessa estrada. Então, você tem lá o meridiano que é do coração, né? Dentro desse meridiano do coração você tem determinados pontos, e aí vai. Então, basicamente, de um modo didático, seria isso aí. E existem pontos na cabeça, nos pés, nas mãos? No corpo todo. E qual é a região que mais, o senhor pode falar, a mão é o local mais sensitivo, que se a gente colocar as agulhas aqui, atinge mais parte do corpo. Existe isso, não? Tem. Por exemplo, existe uma área da mão que está muito relacionada com a cabeça. Você pode tratar uma dor de dente, por exemplo, num determinado ponto na mão, e funciona perfeitamente. Eu mesmo já tive a auto-experiência de
E apesar de não gostar de agulha, está lá operado de uma extração dentária, nada tirador, e dá uma espetada num ponto desse que é na mão, com relação à boca, e tem uma melhora de uns 80% em minutos. O senhor está com a acupuntura há quanto tempo, doutor, já? O senhor já está atuando? Há 5 anos. 5 anos. O senhor fez um curso? Fiz o curso na USP, e a história do curso foi uma história engraçada, porque eu tinha muito chinês na equipe. E meu nome é Vicente, eu tinha um colega que era o Vu, que é com W e V, então ele estava sempre junto. Aí um dia eu estava fazendo uma viagem para a Argentina, indo num congresso, e encontrei com o Vu, que estava indo para outro congresso. Eu falei, ô, congresso que você vai? Ah, eu vou no congresso de acupuntura, o Vu falou. Aí eu falei, poxa, que interessante e tal. Eu sou professor de acupuntura, estou indo para o congresso. Você não veio fazer o curso lá em São Paulo comigo? E aí foi que, numa conversa dessas, assim, de meio de caminho, eu acabei fazendo o curso. E foi muito proveitoso. É o que eu sempre digo. A medicina, você tem várias ferramentas para poder exercê-la. Muitas que nós já dominamos, outras que nós estamos aprendendo. E agora, a acupuntura seria uma que está sendo resgatada do passado e funcionando muito bem. Muito bem. Na terceira parte do nosso programa, nós vamos fazer aqui uma demonstração de acupuntura. Daqui a pouquinho a gente está de volta.